Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro, e hoje aqui conosco, mais uma vez, o nosso querido irmão Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Jefferson, queridos ouvintes internautas, votos de muita paz a todos. E na técnica, o Alexandre já adiantou, o nosso querido irmão também, Jefferson, o popular Jefinho, carinhosamente chamado aqui por nós de Jefinho. Amigos ouvintes, internautas, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, retomando aqui no item 24, o cego de nascença. Diz Kardec: e quando Jesus ia caminhando, viu um homem que era cego, desde o seu nascimento, e os seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo, a causa dele ter nascido cego? Jesus lhes respondeu: não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que se patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, depois vem a noite, no qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Após dizer estas palavras, cuspiu na terra e, fazendo lama com a saliva, ungiu os olhos do cego com essa lama e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e aqueles que o haviam visto anteriormente pedindo esmolas diziam: este não é o que ficava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um parecido com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? E ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, levei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Então levaram um homem que fora cego aos fariseus. Ora, era o dia de sábado, quando Jesus fizera aquela lama e lhe abriram os olhos. Os fariseus também o interrogaram para saber como recobrar a visão. E lhes disse: ele pôs lama nos olhos e me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como um homem mau poderia fazer tais prodígios? E havia sobre isso divisão entre eles. Então nós vamos parar aqui, para não estender muito a leitura e não ficar cansativa para os nossos ouvintes internautas, Alexandre. E a gente para aqui no primeiro ponto, retomando até detalhes que nós já comentamos em programas anteriores, mas essa questão da possibilidade anímica de Jesus fazer... Tem dois detalhes aqui, né? Primeiro, os prodígios de Jesus. Você vê que ele pega a saliva com a lama, né? Ele esfrega ali aquela saliva com a lama do chão e cura o cego de nascença. E um outro detalhe também aqui que me chamou a atenção é que Jesus diz que não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que se patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Depois vem a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu fiquei pensando, será que ele serviu ali como
uma cobaia, um experimento para Jesus produzir aquele prodígio, né? Ao que nos parece, os fatos trazem a história de uma pessoa que tinha, na sua programação reencarnatória, uma provação envolvendo essa questão. Mas essa provação não era expiatória. Então, naturalmente, serviu este homem, como você mesmo colocou, como um exemplo, né, vivo, para que Jesus nos desse essa lição. Sim. Ou seja, nem todas as adversidades que encontramos, nós já falamos isso em programas anteriores, tem necessariamente um vínculo pretérito expiatório. Ou seja, estamos reparando um mal que, porventura, temos cometido em outra existência, ou até mesmo nessa. Então, neste caso, porque a pergunta, ela foi muito interessante, olha, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? Jesus lhe respondeu, não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. Ou seja, ele não tinha cometido nada, né, que justificasse aquela situação delicada, no caso a cegueira, e tampouco poderia ser os pais. Jesus aí dá uma outra lição, que ninguém passa por determinadas situações por conta de débito de outrem. Ninguém herda o pecado de outrem. Ninguém herda também a doença, a questão da hereditariedade. A hereditariedade tem outra relação que não o simples fato da genética. Exatamente. Mas sim daquela lei de afinidade. Isso aí puxou o pai, herdou isso do pai, né? A gente ouve. A questão da genética, que você colocou muito bem, ela vai estar atrelada justamente ao vínculo espiritual. Aos laços de afinidade espiritual. Né? Eu lembro que uma vez curioso com esse aspecto, perguntei ao nosso querido Zé Raul Teixeira, aí falei assim, Raul, eu tenho um prolapso mitral, a minha mãe também tem. Ele falou assim, você reencarnou, filho da dona Cacilda à toa. Então as causas do prolapso têm as suas explicações que não necessariamente, a genética ela está apenas exteriorizando. A causa questão. Tem uma outra motivação. Outra motivação espiritual, como você colocou muito bem. Então aqui Jesus deu uma lição, olha, ele não pode estar cego por conta dos pais, objetivamente falando. Poxa, mas se não, todo mundo compreendeu, mas se ele não pecou, porque a ideia era, bom, se eu estou passando, ele era um excluído, lembra? Que nós conversamos a respeito, ele era um cego, um mendigo, pedia esmolas, então ele fazia parte daquele perfil da sociedade que Jesus estava sempre atento, e passando essa lição de inclusão, de sermos solidários. Bom, mas quando que ele pecou? Né? Jesus falou, não, ele não pecou. Então ele se aproveitou a história de vida de um espírito que aceitou a aprovação da cegueira, daquele testemunho. Para aquele espírito, isso com certeza tem a sua utilidade, como tem para todos nós, e Jesus aproveitou para nos dar a lição do aspecto provacional, sem que necessariamente tenha uma questão expiatória. E você vê, Alexandre, como o Evangelho ele nos traz assim grandes exemplos de espíritos encarnados naquela época, reencarnados ou encarnados, mas que surgiram assim do nada e serviram de um grande exemplo, um exemplo vivo para o Evangelho. Por exemplo, o óbolo da viúva, né? A viúva era aquela... Que espírito é aquele? Nós não temos assim, informações, não me recordo de ter lido, além da Bíblia, além do Novo Testamento, qualquer informação sobre essa personagem, não, seja pelo Humberto de Campos, seja pela psicografia do Francisco Xavier, do Divaldo, de qualquer outro médium da nossa contemporâneo a nós, não me recordo de ter uma informação sobre as características, a história desse espírito, o antes, o pós aquele evento, mas fica marcante que era um espírito que trazia ali mas isso passa para nós, de despreendimento, uma abnegação. Você vê que é uma viúva e o único dinheiro que ela tinha, ela deposita. Enquanto os outros iam depositando o que sobrava, com ostentação, ela só tinha uma única moeda
e ela deposita ali aquela moeda. Então você vê que para que esses exemplos pudessem acontecer, tinha que ter a personagem que adequado para isso. E vão passando outros casos também, enfim, mas você vê que havia ali toda uma programação para que, se Jesus vem, mas quem é que já tinha um mérito ali para passar por aquela cura? Quem está realmente passando por uma ação e reação, está ali reparando, fazia parte da programação espiritual, terminou casos anteriores, Kardec explica isso, que extinguiu ali a necessidade da prova ou da expiação para aquele espírito encarnado, ou esse que simplesmente serviu como um personagem para que Jesus pudesse ali nos ensinar e nos avaliar. Mas olha que coisa interessante, como o Evangelho é rico, e o Chico Xavier ele nos ensina isso quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano, que cada personagem daquela história tinha um significado implícito. E eu passei a observar, olhar os exemplos do Evangelho, os casos do Evangelho dessa maneira. Vamos observar, vamos analisar essa personagem para a gente enriquecer e construir melhor a nossa compreensão. Mas o Evangelho é rico assim, a gente tem que observar tudo. Até aquela passagem do cachorro, que está lá, olha os dentes dele, que dentes bonitos. Então tudo tem um significado. Tudo tem um significado para nós. E de nós prestarmos atenção nas personagens e avaliar. Então você vê que esse companheiro, ele não tinha ali uma necessidade de expiação ou de passar por uma prova. Enfim, é o que denota da nossa compreensão aqui do texto. E prosseguindo, mas, amigo ouvinte, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, os Milagres do Evangelho, capítulo 15, hoje estudando o item O Cego de Nascença, item 24 e 25, comigo André Monteiro, e também aqui conosco o Alexandre Almeida e o nosso querido Jefferson na técnica. Mas Alexandre, logo a seguir, começa aqui um diálogo, porque o cego ele começa a sofrer um interrogatório. Jesus já sofria ali aquela perseguição dos fariseus. Perfeito. E ele vai para a sinagoga mostrar lá, enfim, ele vai para a sinagoga e todo mundo está vendo que ele, mas quem foi que te curou? E aí ele explica que foi Jesus, vai explicando tudo, os fariseus começam a fazer ali as inquirições para ele, vão perguntar aos pais, ao pai, ele realmente é meu pai, é meu filho, nós somos os pais dele, mas a gente não sabe, ele realmente era cego de nascença, se ele está enxergando agora, porque todos já sabiam dessa perseguição a Jesus e não queriam associar, ter que os fariseus soubessem que havia uma relação ali com Jesus, com medo dessa perseguição também. E é interessante que o diálogo, né, depois eles chamam por uma segunda vez esse companheiro, e ele diz, é de espantar que não saibam de onde ele é, porque eles perguntam, quem é esse homem que te curou? Eles começam a fazer essas interrogações, e que ele tem aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pescadores, mas alguém que o honre e que faça a vontade a esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo que tem feito. E eles, os fariseus, responderam, tu não és senão pecado desde o ventre da tua mãe, e queres nos ensinar? E o expulsaram. Está no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1 a 34. Então a gente vê com esse diálogo, né, Alexandre, essa fala dele, que ele tinha virtude. Com certeza. Você colocou, nos chama atenção para algo relevante e razoável imaginarmos que todos esses personagens, nessa missão de Jesus na Terra, que nada foi ao acaso, não é uma coincidência. Encontrei esse personagem aqui, vou promover tal pregação, tal cura, tal fenômeno,
e vou externar o ensinamento. Tudo foi muito bem planejado no plano espiritual antes da vinda de Jesus. E com certeza esses espíritos planejaram, programaram e aceitaram esses gêneros de provas para a chegada do Mestre. E esse irmão, quando ele é questionado, os fariseus estavam ali num momento muito delicado, porque Jesus representava uma ameaça para toda aquela estrutura de poder, embora não fosse esse o projeto do Mestre. Então toda essas perguntas, na verdade, quase que um inquérito, uma sabatina, era com o objetivo de pressionar, obter informações. De onde ele vem? Como ele fez? O que deixou de fazer? Então havia toda uma preocupação que fugia à questão dos ensinamentos. Você observa que ninguém perguntou, puxa, mas você realmente era cego? Você está se sentindo melhor? Você pode relatar para a gente como foi essa experiência? Não, as perguntas eram muito mais um objetivo de obter informações da origem de Jesus, se ele conhecia Jesus, se ele era cego mesmo, né? Talvez, supondo ali que estivesse ali uma armação, será que isso tudo não é um teatro? Porque com certeza aquilo fazia com que a popularidade de Jesus aumentasse. E essa era a preocupação daquela estrutura de poder, né, dos fariseus. E Jesus, como você colocou muito bem, é justamente na sinagoga. Eu estava observando no item anterior, mas creio que seja interessante fazermos essa ressalva. Jesus, em determinado momento, passou a dar preferência aos sábados, como nós comentamos, justamente para fomentar essa reflexão de que não se permitisse, né, as limitações da prática no bem. E isso, por que Jesus teria feito isso? Por que dessa estratégia? Porque aquilo, nós podemos ler 2, 3 passagens, mas nós podemos deduzir que era um período em que aquilo estava muito em evidência. A preocupação estava evidente. Por que ele estava fazendo aquilo num dia em que para as autoridades seria um dia proibido de tais ações? Então Jesus estrategicamente focou, buscou o local, no caso sinagoga, num determinado dia, para poder trazer a reflexão promover isso. Kardec, mais à frente, na justificativa, ele vai comentar essa questão da expulsão, dizendo que isso era mais ou menos como se você fosse expulso da igreja, né? Como se você fosse expulso. Ele diz isso, né? Ele fala que não é, a cura é uma narrativa simples e singela e traz as características evidentes de verdade. Ele diz que não tem nada de fantástico e que nada mais foi do que uma capacidade fluídica de Jesus de promover essa cura, né? Vem falando justamente dessa questão da expulsão da igreja. Ele coloca, né, ser expulso da sinagoga equivalia, diz Kardec, a ser expulso, ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão, como se você fosse ali excomungado, expulso da sinagoga. Você não podia entrar mais e não tinha nem direito ali de participar. É como se Deus tivesse te condenado ao fogo eterno. Imagina, né? Isso para um judeu, sobretudo naquela época, né? Sim. O quão grave seria. E aí, voltando ao que você propôs no início, sendo a água o maior condutor de fluido, a saliva também não foi por acaso. Sim. Na propriedade fluídica de Jesus, através da saliva, ele promoveu, né, permitiu que houvesse a manipulação ou a transformação daqueles fluidos curativos, de modo que a saliva misturada ali com a terra, naquela lama, como está na narrativa, servisse ali como um instrumento físico para que a cura física se operasse. E lembrando sempre que Jesus ele tinha todos os conhecimentos para poder manipular as substâncias e atingir o fim que ele se propunha, né? E Kardec comenta também essa questão após a pergunta, né, como este homem poderia ter pecado antes de nascer. E Kardec ele vai explicando que
vem dizendo, Jesus, ele diz que se aquele homem era cego, não é porque tenha pecado, mas para que o poder de Deus se panteteasse nele, isto é, para que ele fosse um instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Então ele se torna uma espécie de possibilidade da manifestação da vontade de Deus, do poder de Deus. E Kardec coloca, né, se não era então uma expiação do passado, e Deus sendo bom e justo não pode submeter ninguém ao sofrimento, aquilo só se tratava de uma provação para que aquele companheiro ainda assim pudesse evoluir e progredir. Então ele diz que ele serviu como uma possibilidade de se provar o poder de Deus, de ser um exemplo do poder de Deus, e ele não tinha, digamos assim, nada a expiar, ou seja, nada a reparar. Mas isso acontece muito com as informações dos espíritos para nós, né, Alexandre? Quando ele diz assim, cuidado com os tormentos voluntários. Ele aqui se colocou à disposição para passar por uma dificuldade para poder avançar na vida dele. Às vezes a gente escolhe isso, os tormentos voluntários. Você não tem compromisso com essa problemática, mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos lá e buscamos isso. Bota mais uma pedrinha aqui nesse parto. E sem saber da consequência, porque esse caminho aqui é errado. Esse caminho aqui é equivocado, mas você quer ir por ele? É um tormento voluntário. Está lá no capítulo 5 do Bem-aventurados dos Aflitos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Exato. E... É diferente dele aqui. Você é uma questão física e apropriada justamente para a lição que Jesus queria dar, não é verdade? Porque ali Jesus estava justamente promovendo curas. Então, esse pedido dele no plano espiritual, aceitando essa aprovação, obviamente, né, que iria se reverter para ele no seu progresso espiritual, ele passando, como nós deduzimos da forma como passou, mas porque a questão envolvia a cura, o espaço, o tempo que Jesus estava vivendo. Mas você fez uma relação interessante. Nós temos N situações que às vezes nós atribuímos a expiações, quando na verdade, em prol de nós mesmos, aquilo que nós acreditamos que já temos potencialidade para trabalhar, e os espíritos, né, que corroboram com o nosso processo encarnatório, nos permitem que nós venhamos a passar determinadas situações de forma sem que isso tenha um vínculo expiatório. É verdade. É verdade. É bem interessante essa questão, né? E Kardec finaliza aqui, né? Quanto ao meio para curá-lo, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia conter outra virtude que a ação do fluido curador do qual ela for impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo ou, se preferirem, de reservatório. Então aqui é a possibilidade de você manipular o fluido e alterar a substância pelo magnetismo do médium, né? Espiritual, fluido espiritual ou fluido material, fluido humano, físico, essa possibilidade de fazer a alteração daquele item, né? Daquela substância, e dar outras propriedades curadoras a ela. Né? Aquela saliva e aquela terra viraram uma pomadinha. Um remedinho. É isso aí. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, e até a próxima quinta, se Deus quiser. Obrigado, André Votos, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale,
Para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador nos apresenta a teologia espírita, e neste segundo capítulo da segunda parte da obra, nós estudamos com ele os espíritos felizes. Na estrutura do livro, Kardec guardou um capítulo para cada uma das instituições, digamos, das instâncias da sua classificação dos espíritos. Assim, nós temos os espíritos endurecidos, os criminosos arrependidos, os suicidas, as situações de expiações e assim por diante. Nós estamos estudando juntos este segundo capítulo que trata dos espíritos felizes. Já estudamos alguns perfis, algumas histórias, alguns depoimentos antes de nos debruçarmos hoje juntos sobre uma outra história que nós vamos agora iniciar juntos. Quem visse aquele jovem de 20 anos, prático do porto, afetado por enfermidade, logo pensaria: entregou seus excessos da juventude no meio dos piores ambientes. Mas a visão dos espíritos registrava, e eis porque não nos cabe julgar, porque não conhecemos o pano de fundo de cada situação, de cada companheiro nosso, de cada criatura na Terra, os registros traziam o seguinte, que foi trazido para aqui o nosso estudo, para o segundo capítulo da segunda parte desta obra, pelo nosso querido Allan Kardec. Moço, prático do porto do Havre, desencarnou com 20 anos. Morava com a mãe, uma mercadora. A ela dedicava os mais ternos e afetuosos cuidados. Sustentava a mãe com o produto do seu trabalho bastante rude. Nunca foi visto frequentando tavernas, bares, para entregar-se aos tão frequentes excessos de sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava, sustentar a sua mãe. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe, para poupá-la de fadigas. Nós sabemos que nessa faixa etária na qual são comuns as paixões da juventude, pelo menos hoje, mas nunca ao longo do tempo foi tão diferente, esse moço precisou das grandes reservas de qualidades morais acrescentadas de uma força de vontade poderosa. Isto para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. Mas ele foi afetado pela enfermidade. Afetara-o de há muito, e ele sabia que ia morrer, que ia desencarnar. Mas ocultava os sofrimentos à mãe para não inquietar sua mãe e para que ela não quisesse substituí-lo na parte, pelo menos na parte do seu labor que competia a ele. Então, a sua desencarnação, a sua morte foi edificante. Na véspera, exigiu que sua mãe fosse repousar, alegando que ele próprio necessitava dormir. Então, a mãe teve uma visão. Achava-se em grande escuridão quando viu um ponto luminoso que ia crescendo pouco a pouco até que o quarto encheu-se de uma luz brilhante, uma claridade brilhante, destacando-se a figura radiante do filho, elevando-se ao espaço infinito. Consequentemente, ela compreendeu que o fim de seu filho estava próximo
E, efetivamente, ele desencarnou no dia seguinte, murmurando uma prece. Nós vemos, então, aqui um contraste. A juventude do corpo e o amadurecimento espiritual, que só por esse momento aqui em que nós estamos adentrando um pouco o perfil de Victor Le Buffle, nós vemos que são conquistas espirituais, amadurecimento ao longo de encarnações e o corpo jovem, ainda que enfermo. Mas o que significa a visão da mãe? Como explicá-la? Durante o sono, o espírito, nós sabemos, continua ativo. Nós estudamos isso a partir da pergunta 400, e neste particular, em O Livro dos Espíritos, e neste particular, principalmente as perguntas 401 e 403, porque todo esse conjunto são muitas as perguntas que Kardec faz aos espíritos orientadores da humanidade. E então ficou claro, nós aprendemos nesse momento, nós aprendemos que durante o sono, o espírito continua ativo. Afrouxam seus laços que o prendem ao corpo físico. E ele, o espírito, então lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Pergunta 401 de O Livro dos Espíritos. Mas com quem o espírito entra em contato? Com os que lhe são caros, quer neste mundo, ainda encarnados, como é o caso da mãe de Victor Le Buffle, como em outros mundos. Pergunta de Kardec, de número 403, em O Livro dos Espíritos. Vejamos o nosso caso. Nós mesmos podemos visitar outras pessoas conhecidas ou ser por elas visitados, nós todos, nós visitamos e somos visitados. E às vezes por seres que não conhecemos nesta encarnação, mas que são nossos conhecidos de outras encarnações. Esses encontros são muito frequentes, muito mais do que nós possamos imaginar. Quase todos ocorrendo à noite. E nós fazemos essas visitas, das quais nos advém. Temos como consequência certas ideias que nos vêm espontaneamente quando despertos. Isso está nas perguntas e respostas 414 e 415 em O Livro dos Espíritos. É por isso que muitas vezes nós despertamos e dizemos: eu tive uma ideia maravilhosa, acordei com esta minha ideia. Não é nossa. Ela foi uma orientação, ela vem ao resultado de uma conversa que nós tivemos com outras pessoas e muitas vezes com os nossos mentores mesmos. E também é nesses encontros que nós recebemos também muitas consolações, porque nós vemos então que temos o consolo, alguma resposta, ainda que vibratória, um bem-estar que nós passamos a sentir, a despeito de estarmos com problemas mais graves. E por isso também é que nós, às vezes, temos pressentimentos. Isso nós estudamos também em O Livro dos Espíritos, perguntas de nosso querido Kardec, de números 522 a 524, os pressentimentos, que, respondidas essas perguntas pelos espíritos orientadores da humanidade. Então, na véspera da morte de Victor Le Buffle, provavelmente ele pressentiu a morte iminente, 411 de O Livro dos Espíritos. Então, quando desprendido da matéria, o espírito sabe qual será a época de sua morte, de sua desencarnação, e por pressentimento, naturalmente também, muitas vezes, e tendo plena consciência dessa época, ele tem a intuição do fato. Até porque nós sabemos que antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento da nossa encarnação. Isso está descrito às minudências, em capítulo específico lá no 3º livro da obra Luisina, em que nosso querido mentor André Luiz nos relata
minuciosamente o planejamento da nossa encarnação e nós então sabemos quando nós vamos desencarnar, porque quando encarnamos nós recebemos, digamos assim, uma cota de energia destinada a nos mantermos em condições do corpo físico ficar bem e vivo naturalmente. Então é por isso que nós temos pressentimentos. Vamos dar uma olhadinha na pergunta e na resposta de número 522, lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata e pergunta exatamente, especificamente sobre o pressentimento. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito, porque antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, ou seja, do gênero, do tipo de provas a que se submete ou a que se submeterá, ele tem conhecimento disso. E então ele conserva, o espírito conserva essa impressão no foro íntimo, na sua intimidade profunda, como, digamos assim, a voz do instinto, que se faz ouvir quando lhe chega um momento de sofrê-las, constituindo-se então em pressentimento. Foi o que aconteceu com o jovem Le Buffle. Nós estamos estudando aqui, eu, Nádia do Couto Vale, você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, que trata dos espíritos felizes, e hoje estudando juntos o caso, a trajetória de Victor Le Buffle. Nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. Então, depois de vermos o que é um pressentimento, o que acontece quando nosso corpo físico dorme e nós podemos sair, às vezes não queremos sair, cometemos aqui a distração, digamos assim, de ficarmos junto ali do corpo em vez de irmos ao encontro de nossos mentores, de outros espíritos amigos. Mas, enfim, com todo esse caso, essa história da vida de Victor Le Buffle, que nós vimos bem curta a vida, com o jovem com 20 anos desencarnou, vítima de enfermidade, mas detentor de grandes qualidades espíritas morais. Então, uma família espírita que conhecia a conduta irretocável de Victor Le Buffle e que se interessava por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de evocar Victor Le Buffle pouco tempo após sua morte. Mas ele manifestou-se espontaneamente, nem foi necessário que ele fosse evocado por essa família espírita. Ele próprio se manifestou espontaneamente e nessa comunicação ele informou, declarou que estava feliz, felicíssimo, disse ele, que nós não compreendemos o significado da palavra felicidade, foi o que ele disse à mesa mediúnica, porque é muito, muito além das venturas terrenas, porque isso vem de uma consciência pura da confiança de dever cumprido. E pelo que nós entendemos da trajetória de Victor Le Buffle, ele estava nesta condição, consciência pura e confiança do dever cumprido. Ele enfatiza aqui o caso da lei de compensação. Nós chamamos lei de compensação, que é uma lei no universo. Então, a lei de Deus, se nós sofremos de um lado, nós temos uma compensação do outro, é que às vezes nós não nos damos conta e às vezes nem nos damos o trabalho de buscar o que a lei de Deus, o amor de Deus nos dá para compensar aquela dificuldade que nós temos. Então, a lei de compensação entre a vida penosa e difícil na carne, ele teve as recompensas na vida espiritual. Exatamente isso acontece para quem segue a lei de Deus e pratica a benevolência, a caridade. Então, o que faz ele? Ele pede a ajuda para a mãe e vai visitá-la.
Então, Kardec aqui transcreve a fala de Victor Lebuffle aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Disse ele: ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil quando se não tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor. Aqui nós vemos uma outra questão muito importante que nós já vimos no caso da viúva Foulon. Os espíritos desencarnados recentemente, mas na condição de espíritos felizes, têm não privilégios, mas têm compensações pela trajetória que tiveram. E então, uma das situações comuns a esses dois espíritos felizes é que, com muito pouco tempo, dias de desencarnados, eles podem ir ao encontro dos seus afetos. No caso, Victor foi ver a mãe e a viúva Foulon foi visitar os filhos. Isso é próprio da compensação ou do mérito do espírito feliz. Nós temos ainda, então, Kardec aqui buscou exatamente saber, porque trata-se de sabermos tudo, e o grande professor sabia perguntar, porque saber perguntar é próprio do bom professor. Então, ele buscou uma explicação do guia do médium que recebeu essa manifestação, essa comunicação de Victor Lebuffle, e Kardec quis saber sobre a missão de Victor Lebuffle. Então, nós vemos que não foi de aparato, porque não podia ser estimulado pelo orgulho, tinha, antes de tudo, um dever de gratidão para com aquela que foi sua mãe, e mesmo que as nossas mães não sejam tão boas, eu devo declarar aqui, desculpem-me o toque pessoal, mas a minha mãe é um anjo, uma luz, um sol na minha vida, mas às vezes as mães não correspondem, pelo menos, ao que desejam os filhos. Mas é neste momento que nós devemos ter gratidão para com as nossas mães, que pelo menos abriram as portas da reencarnação para todos nós. E ainda está nessa explicação demonstrar nos piores ambientes que podem encontrar-se almas puras, nobres e elevados, sentimentos capazes de resistir a todas as tentações nesses piores ambientes. Isto é uma prova de que qualidades morais têm causas anteriores, ou seja, tal exemplo não terá sido estéril, porque as qualidades morais que ele revelou não teria o espírito adquirido assim em menos de 20 anos, porque até os 7, 8 anos o espírito está ainda voltado para o plano espiritual. E nem sempre os sofrimentos amargos da terra constituem uma expiação, porque há espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, sentem-se felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. Isto aqui é um conceito de Joana de Ângeles, da pseudo-expiação, quando espíritos, não precisando atravessar aquelas provas ou mesmo as expiações, propõem-se a reencarnar naquela situação para lecionar, para mostrar, para ensinar àqueles que precisam daquela prova ou da expiação como atravessar aquelas situações. O sono
Então, o que acontece com esses espíritos? Eles se revigoram pelo sono perante Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. Então, nós vemos aqui a função do sono, qual seja a de revitalização das energias no corpo físico e o refazimento energético espiritual, para reequilibração através de encontros com amigos, afetos e mentores. Mas quando em desequilíbrio, nosso corpo dorme, sim. Mas nós, se estamos em desequilíbrio, vamos buscar, pela simples circunstância de haver uma imantação magnética de associação do plano vibratório ou da vibração em que nós estejamos, as companhias espirituais desequilibradas e, portanto, desequilibrantes, que vão ainda mais nos desequilibrar. Joana de Ângeles, em sua magnífica obra Plenitude, nos diz que, em nome do amor, essas expiações aparentes ou pseudo-expiações dão-se através de situações, quais sejam as de seres mutilados, os surdos mudos, os cegos e paralisados, os rancenianos e aidéticos, entre outros. Muitos espíritos, claro, reencarnam precisando dessas situações, mas outros tantos, que é o caso das expiações aparentes, outros reencarnam para lecionarem coragem e conforto moral. Jesus nunca agiu incorretamente. Francisco de Assis também nunca agiu incorretamente, mas sofreu a pobreza e a dor para ascender. Helen Keller, uma conhecida biografia desse espírito encarnado como Helen Keller e tantos outros, tiveram também esse tipo de expiação aparente. A grande mensagem que nos fica é de que sempre a caridade, o proceder reto, nos trazem esta compensação. Ela própria, Joana de Ângeles, nessa mesma obra, Plenitude, ela nos diz que nós devemos, e nós vemos que Victor Lebuffle está em todas essas condições, crer retamente, ou seja, direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, em propósitos saudáveis. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.